quero começar lendo com os irmãos em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versos 9 ao verso 14. Deuteronômio 18, versos 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor Deus não permitiu tal coisa. No livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 8, apenas os versos 19 e 20. Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se elas não falarem desta maneira, jamais verão a alva. No livro do profeta Jeremias, nós leremos no capítulo 23, do verso 28, apenas até o verso 32. Jeremias 23, a partir do verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Irmãos, no Novo Testamento, nós leremos um versículo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 20.
Para termos melhor o contexto em mente, nós leremos a partir do verso 19 até o verso 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu chamo a atenção dos irmãos, especialmente para o versículo 20, aonde nós lemos que a igreja de Cristo está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, quero ler com os irmãos os 3 primeiros versículos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de Deus, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Podemos parar aqui. O último versículo que eu desejo ler com os irmãos se encontra no livro de Apocalipse, lá no último capítulo do livro de Apocalipse, o verso 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras do profeta, da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Meus irmãos, há 2 domingos nós começamos um estudo novo na escola dominical. Nós estamos considerando qual é o ensino bíblico sobre a direção de Deus para a vida do crente. Em outras palavras, nós estamos procurando compreender melhor a relação que existe entre as nossas decisões humanas e a vontade sábia, soberana e perfeita do Deus, Criador dos céus e da terra. No primeiro domingo, eu apenas introduzi o assunto e apresentei de maneira resumida aos irmãos as principais abordagens acerca dessa questão. Sugeri aos irmãos que há um grupo ou grupos de pessoas que adotam uma abordagem que podemos chamar de materialista, porque não leva em consideração a existência de um Deus soberano que rege esse mundo, se concentra apenas naquilo que podemos ver e enfatiza a nossa razão, a nossa vontade, os nossos sentimentos nas nossas tomadas de decisão, deixando de fora qualquer aspecto extraordinário ou além daquele que nós podemos compreender e avaliar com a nossa mente. Já outro grupo oposto a esse, ou outros grupos opostos a estes, entendem que as nossas decisões, sejam elas relacionadas a questões diárias, pouco significativas na vida, ou as decisões importantes, elas devem ser determinadas de conformidade com um conhecimento prévio
da vontade de Deus específica para a nossa vida. A este grupo nós chamamos de místico, uma abordagem divinatória, ou seja, uma abordagem que procura, segundo a qual nós devemos procurar decidir as coisas na vida com base na adivinhação, por alguma maneira, através de alguma maneira ou de algum método, de qual é a vontade específica de Deus para a nossa vida. E no domingo passado, eu estive aqui concluindo essa abordagem, essa apresentação das principais abordagens, chamando atenção para uma terceira abordagem, que podemos chamar de bíblica, porque de fato é a que representa o ensino bíblico, e que ensina que nós devemos pautar as nossas decisões na vida, não com base em várias tentativas e métodos de descobrir qual é a vontade de Deus de maneira prévia, para assim, descobrindo, então decidirmos de acordo com ela, mas devemos tomar as nossas decisões de conformidade com o ensino bíblico, preceitos, princípios bíblicos, gerais, específicos, de conformidade com a iluminação do Espírito Santo, com base no estudo sério, constante na palavra de Deus, através da oração, suplicando graça, discernimento e sabedoria, para então, alcançando com a graça dele a mente de Cristo, a maneira de pensar bíblica, nós então estejamos qualificados e capacitados para tomar decisões na vida. Não de maneira mágica, não de maneira mística, não utilizando de qualquer metodologia com a intenção de alcançar um conhecimento prévio da vontade de Deus para nós, mas simplesmente procurando ser sábios, procurando ser prudentes e alcançando discernimento com base na palavra de Deus e pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E então eu passei, no domingo passado, a fazer uma avaliação crítica das duas abordagens que eu mencionei anteriormente, a abordagem materialista e a abordagem mística ou divinatória, que na realidade nós vamos começar a fazer hoje apenas. Quanto à abordagem materialista, eu estive aqui comentando com os irmãos que isso não significa, quando nós rejeitamos essa abordagem, que nós não façamos uso da nossa mente, ou que as nossas preferências pessoais não tenham lugar nas nossas decisões, mas que essas coisas não são determinantes no que diz respeito às nossas decisões. E hoje, meus irmãos, eu quero, sem me demorar muito mais, quero procurar apresentar aos irmãos uma crítica à abordagem mística ou divinatória, mas apenas há dois grupos dentro dessa abordagem: a abordagem mística pagã e a abordagem mística carismática e os métodos que elas utilizam na tentativa de compreender, de entender de maneira prévia a vontade de Deus, para então, assim, basear as suas decisões. Se Deus permitir, no domingo passado, nós estaremos aproximando mais essas questões das nossas realidades e estaremos então avaliando de maneira crítica a abordagem evangélica, tradicional, com todas aquelas metodologias que a abordagem evangélica tradicional utiliza, mas também dentro da mesma abordagem geral de tentar compreender previamente qual é a vontade de Deus. Durante a semana, pensando sobre o assunto, eu concluí que não vale a pena nós corrermos tanto, porque essas questões estão aí no dia a dia.
O meu desejo mesmo seria logo partir para os aspectos mais positivos. Mas há questões, dúvidas, perguntas, alguns textos bíblicos, passagens bíblicas que precisam ser melhor esclarecidas, para que então, com a graça de Deus, nós tenhamos mais convicção acerca do ensino bíblico e da legitimidade e propriedade da abordagem bíblica em contraposição às abordagens materialista e mística que nós estamos considerando. Então hoje, irmãos, eu quero apenas comentar, argumentar contra a abordagem mística pagã e a abordagem mística carismática e seus métodos no que diz respeito às tomadas de decisão. E quero começar afirmando que a nossa crítica à abordagem mística, ela se fundamenta nos pressupostos bíblicos essenciais, fundamentais, acerca da inspiração, da autoridade e da suficiência das Escrituras. Quando nós rejeitamos a abordagem pagã acerca desse assunto, e quando nós rejeitamos a abordagem pentecostal ou carismática acerca dessa questão, nós o fazemos porque nós cremos não apenas que toda a Escritura é inspirada por Deus, como nós aprendemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, e que exatamente por causa disso as Escrituras não podem falhar, como o Senhor Jesus mesmo declarou em João, no capítulo 10, no versículo 35, mas também porque nós cremos na suficiência das Escrituras. Nós cremos que as Escrituras são suficientes para conduzir a nossa vida. Essa é uma das doutrinas bíblico-reformadas fundamentais e mais relevantes no contexto em que nós vivemos neste presente século. Já houve época em que a doutrina principal, dentre as doutrinas da bibliologia, era a doutrina da suficiência, da inspiração das Escrituras. Atualmente, as doutrinas da autoridade, especialmente da suficiência das Escrituras, precisam ser ressaltadas. Nós lemos no capítulo 3 de Timóteo, não apenas que toda a Escritura é inspirada por Deus mas também que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em outras palavras, essa porção da palavra de Deus declara que as Escrituras inspiradas por Deus, elas são suficientes para nos revelar tudo aquilo que o ser humano precisa conhecer e crer para ser salvo, para viver de maneira correta, agradável a Deus, e isso é viver de acordo com a vontade de Deus. Isso significa tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina tudo aquilo que devemos fazer para adorar a Deus e cultuar a Deus de maneira agradável ao Senhor. Então nós cremos nisso, nós professamos isso. Nós professamos que aqui na Bíblia nós temos tudo o que nós precisamos, não apenas em matéria de fé, não apenas em matéria de doutrina teológica, mas em matéria de vida prática, do nosso cotidiano, que nós temos nas Escrituras, revelações, princípios gerais e ensinos específicos e exemplos dos quais nós podemos extrair tudo aquilo ou inferir tudo aquilo que nós precisamos de fato saber da parte de Deus para vivermos essa vida de modo agradável a Ele, incluindo, é claro, as nossas decisões nos momentos menos significativos ou mais significativos nesta vida. Nós rejeitamos, irmãos,
em primeiro lugar, a ideia geral dessa abordagem mística ou divinatória, que inclui grupos pagãos, carismáticos e mesmo evangélicos, tradicionais, como nós estaremos abordando em maior detalhe. E nós fazemos isso porque nós biblicamente não podemos aceitar que a maneira como as pessoas como nós devemos conduzir as nossas decisões deve ser baseada através de revelações prévias de qualquer natureza, através do emprego de qualquer metodologia da vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a questão essencial e eu espero que os irmãos estejam podendo acompanhar. Esse é o divisor de águas. A maneira, essa abordagem geral. Enquanto que, como eu já mencionei antes, os materialistas que não consideram a existência e o governo soberano de Deus, pautam as suas decisões exclusivamente por aspectos humanos, racionais, vontade ou qualquer coisa dessa natureza. Outros grupos enfatizam de maneira exagerada a realidade espiritual de um Deus que de fato existe, e de um modo ou de outro entendem que nossas decisões aqui, elas devem pressupor um conhecimento antecipado ou prévio da vontade de Deus. Nós rejeitamos essa ideia geral. Nós reconhecemos que de fato o Senhor tem um plano eterno. Deus tem de fato um plano soberano e todo abrangente para a vida de cada um de nós. Não há muito tempo em que nós estivemos estudando aqui na escola dominical a doutrina de Deus, do ser de Deus, da pessoa de Deus, das obras de Deus, os irmãos devem lembrar, e estudamos a obra da providência. E naquela ocasião eu ressaltei para os irmãos aqui durante alguns domingos que de fato Deus tem um plano eterno. E esse plano eterno inclui não apenas os aspectos macros da obra da redenção e da história humana, mas os detalhes da vida de cada um de nós. A Bíblia afirma que não cai um cabelo sequer da nossa cabeça fora do controle de Deus. De fato, não cai um passarinho dos céus sem que isso aconteça debaixo da supervisão de Deus e da vontade soberana de Deus. Deus é Senhor das circunstâncias todas, Ele dirige absolutamente as nossas vidas, na sua providência, interfere na nosso próprio pensamento, nas nossas próprias vontades. Deus é soberano, meus irmãos, na nossa vida, e de fato Ele tem um plano eterno, específico e detalhado para a vida de cada um de nós. Nós reconhecemos também, como nós vamos considerar mais adiante, se Deus quiser, nesses estudos, que o Senhor quer realmente que nós baseemos as nossas decisões na vontade dEle. Não é ensino bíblico que nós devemos tomar as nossas decisões apenas com base na nossa razão ou com base na nossa vontade, sem levarmos seriamente em consideração a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Isso nós reconhecemos e compreendemos ser verdade. Nós reconhecemos ainda que durante a formação do cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento, Deus revelou previamente os seus planos aos profetas, aos apóstolos e aos demais autores das Escrituras. Ele fez isso no Antigo Testamento, ele fez isso no Novo Testamento, e boa parte do conteúdo das mensagens proféticas consiste exatamente de revelação antecipada da vontade e do plano de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento e mesmo algumas porções do Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Deus revelando a sua vontade de antemão, muitas vezes, aos profetas,
os quais anunciavam essa verdade ao povo de Deus, declaravam essa verdade ao povo de Deus, de maneira antecipada. O ofício profético incluía não apenas, incluía tanto a admoestação para o povo, a aplicação da vontade de Deus para o povo, mas também incluía previsões antecipadas, anúncio antecipado de eventos futuros na história da redenção. No entanto, embora reconheçamos essas coisas, nós não cremos que decisões baseadas na vontade de Deus necessariamente pressupõem revelações prévias dessa vontade. Nós não cremos que decisões baseadas na vontade de Deus necessariamente pressupõem revelações prévias da vontade de Deus. Ou ainda que a Bíblia, quando corretamente entendida e interpretada, nos autorize a esperar que Deus nos revelará de antemão a sua vontade em cada decisão que nós precisamos tomar nessa vida, ou mesmo nas decisões mais especiais em que a providência de Deus nos coloque nessa vida e nós precisemos tomar. Isso no que diz respeito à abordagem geral, a ideia geral dentro dessa abordagem mística, incluindo grupos pagãos, incluindo grupos pentecostais e carismáticos e grupos evangélicos mais tradicionais. Os métodos, nós vamos ver, mudam, mas esse princípio geral de procurar adivinhar de antemão, ele é característico desse tipo de abordagem que nós estamos chamando de mística ou divinatória. Bom, evidentemente, agora no que diz respeito aos métodos pagãos, é claro que nós não podemos aceitar esses métodos pagãos de procurar compreender de antemão a vontade da divindade ou do destino, ou seja lá o que for, pela utilização de instrumentos ou métodos como a necromancia, a cartomancia, astrologia e uma infinidade de métodos pagãos utilizados no intuito de adivinhar o destino, adivinhar o futuro, adivinhar qual seria a vontade de Deus, dos deuses ou do destino para a nossa vida. São cartas, são búzios. Um dia desse eu vi, eu não sei se foi numa reportagem na televisão, acho que ainda essa semana, descobri o futuro através da borra de café na xícara. Como essas metodologias existem as dezenas, irmãos, talvez as centenas utilizadas com a intenção de descobrir o futuro, através de uma bola de cristal ou coisa semelhante. Evidentemente que nós rejeitamos estas coisas simplesmente porque a Bíblia condena absolutamente práticas de adivinhação. A Bíblia condena não apenas a idolatria, mas a Bíblia condena a adivinhação. Por isso eu li com os irmãos duas passagens bíblicas no Antigo Testamento: Deuteronômio, no capítulo 18, e Isaías, no capítulo 8. A passagem que nós encontramos no capítulo 18, vale a pena até os irmãos terem anotado nas Bíblias, porque essa é a realidade que nós vivemos. Nós somos a cada dia confrontados com essas práticas ao nosso derredor, não apenas por aqueles absolutamente pagãos, mas mesmo por muitos que se dizem cristãos e que utilizam-se de práticas divinatórias. É bom lembrar essa advertência que nós encontramos aqui no livro de Deuteronômio. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, era uma prática pagã, mas também não se acha entre vós, entre o povo de Deus, adivinhador, nem prognosticador, gente que anuncia de antemão o futuro, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte
os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor Deus não permitiu tal coisa. Nessa passagem, nós não lemos Moisés falando acerca de métodos específicos de adivinhação, condenando uns e admitindo outros, mas nós o vemos condenando qualquer tipo de adivinhação. Deus condena a adivinhação nesse tipo, dessas coisas. Deus condena os prognosticadores como sendo abominação aos olhos de Deus. Não interessa se trata de uma metodologia pagã ou se utiliza metodologias outras, mas essas coisas são abomináveis aos olhos do Senhor. O texto de Isaías, no capítulo 8, eu li, irmãos, porque ele é muito interessante, não apenas em condenar a adivinhação e esse tipo de coisa, mas também porque ele aponta para o caminho correto. O aspecto positivo, eu não estou tão preocupado agora. Nós vamos utilizar vários domingos apresentando aos irmãos qual é o ensino bíblico positivo posteriormente, em termos gerais e em termos específicos, e espero em Deus que os irmãos não fiquem frustrados, mas de fato, com a graça de Deus, aprendam a tomar as decisões corretas na vida de maneira sábia, de maneira prudente. Mas no capítulo 8 do livro de Isaías, aqui nos versículos 19 e 20, nós temos essa advertência: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram em transe, ou seja lá como for, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A resposta é óbvia: não. A favor dos vivos nós não consultaremos os mortos. Nós não consultaremos outros deuses, nem faremos adivinhação. Nós consultaremos a Deus. Para quê? Para de maneira prévia e extraordinária conhecer a vontade dele? Não. O versículo 20 logo seguinte nos dá a resposta: à lei e ao testemunho. Se eles não nos falarem, então essas outras coisas, a ideia é essa, elas de nada nos adiantarão. Não à adivinhação, sim ao testemunho. Não procurando conduzir nossas vidas e tomar as nossas decisões com base em prognosticadores ou adivinhos, mas consultando a Deus através da sua lei, do seu testemunho. Se a lei e o testemunho, a palavra de Deus não nos falarem, então em vão nós, não apenas em vão, mas para a abominação diante de Deus, nós estaremos fazendo adivinhações. E nós condenamos, portanto, meus irmãos, essas metodologias pagãs para descobrir a vontade de Deus, porque a Bíblia condena, como nós estamos vendo aqui, e porque a Bíblia ensina que, na realidade, só Deus conhece o futuro, porque Ele é Senhor absoluto da história. Há algumas passagens bíblicas em que mostram que essa qualidade de conhecer o futuro é uma prerrogativa divina. Eu anotei duas passagens que eu gostaria de considerar com os irmãos, ler para os irmãos, aqui no livro de Isaías mesmo, um pouco mais adiante, no capítulo 43, nos versos 8 ao verso 13, há uma passagem interessante com relação a esse assunto. A partir do versículo 8 até o versículo 13 do capítulo 43 do profeta Isaías, nós lemos assim: traze o povo
que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Os irmãos percebam que nessa passagem bíblica é como se o Senhor Deus, ali através do profeta Isaías, estivesse arrazoando e argumentando com o povo de Israel e demonstrando a sua própria divindade como Deus genuíno, Deus verdadeiro, Deus único, porque só Ele de antemão anuncia as coisas que vão acontecer aos seus profetas e de fato Ele realiza e cumpre as coisas que vão acontecer pelos seus profetas. Portanto, meus irmãos, nós rejeitamos essas metodologias pagãs na tentativa de descobrir a vontade de Deus, ou dos deuses, ou dos destinos, ou do futuro, porque Deus nos proíbe fazer essas coisas, porque somente Ele é Senhor da história e somente Ele conhece o futuro. No capítulo 46 de Isaías também, nós temos o mesmo assunto, e nos versículos 9 e 10 do capítulo 46 nós lemos assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por quê? Porque desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essas passagens deixam claro, irmãos, que o anúncio antecipado das realidades futuras é uma prerrogativa divina, porque só Ele é onisciente, só Ele é onipresente, só Ele conhece todas as coisas, porque Ele é o próprio Senhor da história, e porque de antemão na eternidade Deus já declarou, na verdade, todas as coisas que vão acontecer no futuro, e portanto Ele as conhece perfeitamente como se estivessem ocorrendo no presente para eles. Irmãos, eu leio essas passagens para deixar bem claro: nós condenamos todo tipo de adivinhação, nós condenamos todo tipo, especialmente essas metodologias pagãs, embora possam parecer inocentes, como borra de café no copo, ou qualquer coisa dessa natureza, como sendo abominações diante do Senhor. Mas, meus irmãos, nós não rejeitamos apenas essas metodologias pagãs para se alcançar de maneira prévia o conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida e assim então basearmos as nossas decisões com base nesse conhecimento antecipado da vontade de Deus. Nós também rejeitamos os métodos carismáticos como impróprios. Não apenas rejeitamos a abordagem geral, a ideia geral por trás, mas nós rejeitamos também os métodos carismáticos e pentecostais como não sendo apropriados. Isso não significa que nós não reconheçamos que ocasional e extraordinariamente o Senhor de fato tenha revelado a sua vontade através dessas metodologias pentecostais. Eu me refiro a revelações
me refiro a visões e me refiro a sonhos. Nós reconhecemos que, ocasional e extraordinariamente, Deus de fato revelou a sua vontade na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, através desses métodos: revelações, sonhos e visões. Deus revelou, por exemplo, a Samuel que Saul o procuraria no dia seguinte e que ele deveria ser ungido rei como Israel. Nós lemos isso em 1 Samuel, capítulo 9, nos versículos 15 ao versículo 17. Os irmãos não precisam ler agora. Nós reconhecemos que, através de visões, o Senhor Deus falou a Abraão, prometendo a ele um filho, antecipadamente, através do qual ele multiplicaria grandemente a sua posteridade. Encontramos essa visão que Abraão teve, desse fato antecipado, registrada no livro de Gênesis, no capítulo 15, dos versos 1 a 5. Ainda através de visões, o apóstolo Paulo, nós sabemos bem disso, porque estamos estudando o livro de Atos, à noite, domingo à noite, expondo o livro de Atos, e nós vimos como, através de uma visão, em Troade, o apóstolo Paulo foi conduzido à Europa para ali anunciar o evangelho da graça, em socorro àquele varão macedônio que numa visão apareceu ao apóstolo Paulo. Por meio de sonhos, Deus de fato fez conhecer a José que ele alcançaria uma posição de autoridade e que os seus próprios familiares se dobrariam reconhecendo a autoridade dele, de maneira antecipada, através de um sonho. Os irmãos podem ler acerca disso em Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 5, e os irmãos sabem que, como consequência, os seus irmãos ficaram irados e que tentaram matá-lo, depois acabaram vendendo-o como escravo, mas não importa, ele acabou de fato se tornando grande autoridade no Império Egípcio, e os seus familiares, seus irmãos, inclusive seu pai, tiveram que se dobrar e reconhecer a autoridade dele. Também através de sonhos, José, agora o pai de Jesus, foi ordenado que fugisse para o Egito, para assim preservar Jesus, ainda pequeno, de cair nas mãos de Herodes e ser morto. Lemos em Mateus, no capítulo 2, no versículo 13, e um pouco mais adiante, novamente em um sonho, José, o pai de Jesus, marido de Maria, foi instruído, quando Herodes era morto, que ele deveria voltar para a Palestina. Entretanto, meus irmãos, observem que a revelação bíblica, seja direta ou indireta, através de sonhos e visões, ela se concentra na Bíblia, na pessoa e na obra de Deus. Raramente nós lemos na Bíblia, se é que lemos, acerca de revelações prévias da vontade de Deus, relacionadas a decisões particulares que nós precisamos tomar na vida, do tipo que eu estou mencionando aqui e que nós estamos tratando aqui na vida. Vamos comprar um carro, não vamos comprar um carro, vamos passar para a época lá, compra um camelo, não compra um camelo, não é? Ou compra uma terra, não compra terra, ou eu caso com fulano, eu caso com Beltrano, ou esse tipo de coisa. Raramente, em termos de revelações particulares para as nossas decisões prévias, dificilmente elas são encontradas. As revelações bíblicas geralmente se referem a eventos significativos, importantes na história da redenção. As revelações bíblicas, tanto diretamente como através de visões e de sonhos, elas têm como finalidade comunicar ao povo de Deus, o povo da aliança, as promessas de Deus relacionadas à obra da salvação, à obra da redenção, e elas focalizam o plano salvífico de Deus em Cristo, e não revelar de antemão que decisões devemos tomar quanto às questões cotidianas da vida. Os exemplos que eu mencionei para os irmãos são os que eu consegui localizar na Bíblia, mais próximos do que seria decisões particulares, mas ainda assim eles não são decisões particulares, eles não são revelações
prévias acerca de decisões particulares. Eles são revelações prévias acerca de eventos relevantes na obra da redenção. São anúncios antecipados desses eventos, e que caracterizavam inclusive as profecias. As profecias eram anúncios antecipados do que Deus faria na sua grande obra da redenção, para conforto do seu povo, consolo do seu povo, para advertência do seu povo também. Tanto a revelação que Deus deu a Samuel, que Saul iria procurá-lo, que ele deveria ser ungido como rei de Israel, era um fato importantíssimo na história da redenção, na formação do povo de Israel, depois Davi, depois da vinda de Jesus, o Messias, era um evento significativo nessa história da redenção. Quando Deus falou a Abraão, prometendo um filho, meus irmãos, nós não temos aqui simplesmente uma decisão de Abraão, se eu vou comer isso, comer aquilo, fazer aquilo outro, ou tomar essa decisão ou essa decisão. Não, nós temos aqui sendo anunciado através de visão, é verdade, mas um evento extremamente relevante, a formação inicial do povo de Deus na antiga aliança, através daquela promessa de Deus, que Deus viria e daria um filho a Abraão, e de Abraão faria uma grande nação, multiplicando extraordinariamente a descendência dele, e fazendo de Abraão uma bênção para todas as nações da terra. O mesmo pode ser dito a respeito do sonho de Josué. Como foi significativo na obra da redenção Deus ter preservado, ter feito Josué, ter dado aquela autoridade a Josué, como Deus utilizou-se daquela revelação antecipada da autoridade que ele teria, para que então os seus irmãos procedessem daquela maneira, viu como procederam, mas dentro dos planos de Deus, o próprio José depois iria declarar: não foste vós que fizestes isso, foi Deus, Ele que estava me preservando, e Ele que me colocou nessa posição, para que então fosse preservada muita gente com vida, e o povo de Israel pudesse ser preservado com vida, de onde viria o Messias, de onde viria o Salvador. A mesma coisa pode ser dita acerca do nascimento do Senhor Jesus, a mesma coisa pode ser dita acerca da condução do apóstolo Paulo à Europa para anunciar o Evangelho, cumprindo assim a vontade de Deus, seu anúncio prévio, de que eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu espero que os irmãos possam perceber, essas revelações que nós encontramos na Bíblia, e às vezes diretas, às vezes intermediadas por sonho ou por visões, elas não se configuram uma metodologia para descobrir a vontade de Deus nas decisões que nós vamos tomar na vida. Não, elas são decisões soberanas e que envolvem a grande obra da redenção, o grande plano da salvação, a execução dessa grande obra planejada na eternidade, com vistas à salvação dos eleitos de Deus, para a honra de Deus, para a glória de Deus, para o estabelecimento do reino de Deus neste mundo. Mas os irmãos não precisam se fundamentar apenas nas minhas palavras. Os irmãos podem tomar uma concordância bíblica, ou até sugiro que o façam, ou uma chave bíblica, e podem procurar na Bíblia inteira as palavras revelação, sonho, visão, e derivados dessas palavras, como revelar, sonhar, sonhou, revelou, e verificar cada uma dessas passagens, e os irmãos vão verificar que de fato elas são utilizadas para designar, não uma metodologia para conhecer de maneira prévia a vontade de Deus, para tomarmos as nossas decisões na vida, mas elas são utilizadas para revelar fatos significativos na história da redenção, e através dessas revelações se demonstrava que de fato Deus é Deus, Ele é de fato o único Deus, o único Senhor, que pode de maneira antecipada anunciar esses eventos significativos na história da redenção, demonstrando de fato que Ele é o único Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo e Senhor da história. Assim sendo, meus irmãos, nós entendemos que, concluído o cânon bíblico do Novo Testamento,
embora no passado, como nós lemos em Hebreus, Deus tenha de fato falado aos pais pelos profetas de várias maneiras, nesses últimos dias Ele nos falou pelo Filho, o qual é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui nós temos um contraste bem estabelecido, outrora e agora. Outrora Deus nos falava e falava naquela antiga dispensação, e mesmo naquele período de transição ainda, Deus utilizava-se desses recursos em comparação com a maneira como Ele fala na nova dispensação, inferiores. Ou seja, através de sonhos, através de visões, através de revelações nesse sentido. Mas agora não, na nova dispensação, nesses dias, quer dizer, esses últimos dias que começam com a vinda de Cristo e que vão até a consumação dos séculos, Deus fala de uma maneira superior através do Filho. E aonde é que nós podemos ouvir acerca do Filho? É nas Escrituras, inspiradas por Deus e suficientes e que revelam a vontade de Deus para a nossa vida. Eu li para os irmãos os versículos, especialmente o versículo 20 da carta aos Efésios, no capítulo 2, onde a igreja de Cristo é comparada a uma construção, a um edifício. E ali nós lemos que nós estamos sendo edificados, a igreja está sendo edificada, mas a igreja está sendo edificada sobre um alicerce, sobre um fundamento que foi estabelecido. E esse fundamento é exatamente o fundamento, os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Cristo é a pedra angular. A igreja de Cristo não pode ser construída sobre nenhuma outra rocha, sobre nenhuma pedra angular, que não, para usar uma linguagem mais nossa, sobre nenhuma outra sapata da construção, a não ser Cristo. Mas os fundamentos desse corpo de Cristo, dessa igreja, são os apóstolos e os profetas. O que indica, meus irmãos, o que aponta para ministérios, como nós já estudamos aqui, temporários, e atividades temporárias desses ministérios. Não apenas o fundamento apostólico, mas o fundamento dos profetas. A igreja de Cristo está alicerçada sobre essa atividade apostólica, o ministério apostólico e o ministério profético também, apontando para uma atividade exercida uma vez por todas. Nós não, numa construção, nós lançamos os alicerces, nós lançamos os fundamentos e pronto, eles estão lançados. Nós não continuamos a lançar fundamentos. Não, a partir daí nós vamos construindo sobre esse fundamento, mas o fundamento permanece firme, estabelecido de uma vez por todas. O Antigo Testamento previa uma nova dispensação, com novas revelações do Espírito, Joel, capítulo 2, versículo 28 em diante, e de fato assim ocorreu. O derramamento do Espírito Santo, no livro de Atos, no capítulo 2, ele cumpriu essa promessa de novas revelações. Quando Jesus ascendeu aos céus, inaugurou a nova dispensação, com novas revelações do Espírito que foram concedidas à igreja, isso resultou no cânon inspirado do Novo Testamento. Jesus, de fato, cumprindo essas profecias, ele ascendeu aos céus, foi assunto aos céus, ele enviou de fato o seu Espírito Santo, e então revelações foram comunicadas à igreja, e através dessas revelações, o cânon do Novo Testamento surgiu, foi escrito, os livros do Novo Testamento, até que o último livro, o livro de Apocalipse, fosse escrito. Mas o Novo Testamento, irmãos, não promete outras revelações do Espírito, como uma outra dispensação vindoura ou para o futuro. Pelo contrário, nós somos advertidos no livro de Apocalipse, como eu li aos irmãos: a todo que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos
neste livro. O que Cristo promete antes da sua morte e da sua ascensão é a obra múltipla do Espírito Santo relacionada às Escrituras e relacionadas a nós. Ele promete que quando ele iria, ele enviaria o Consolador, e o Consolador iria nos guiar em toda a verdade. Ele iria nos iluminar, nos conduzindo na compreensão e no entendimento da vontade de Deus revelada na sua palavra. Ele iria também, é claro, revelar a sua palavra, fazendo lembrar os autores do Novo Testamento aquilo que Jesus tinha escrito, para que eles escrevessem o Novo Testamento. Nós lemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou os autores do Novo Testamento para registrar a vontade de Deus. Mas para nós como crentes, isso é boa teologia, meus irmãos. Distinguir de maneira apropriada revelação, inspiração e iluminação. Deus revela a sua vontade do céu, daquilo que é significativo e necessário para a nossa vontade, e fez isso registrar na Bíblia, através de pessoas que foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, para que então eles realizassem esse registro da revelação divina, não para o detalhe da vida de um ou de outro, mas de fatos significativos e que nós precisamos conhecer para crer e para viver de maneira agradável a Deus na sua palavra, através dos autores bíblicos. Para nós, isso é boa teologia, irmãos e irmãs. O que resta, e é precioso, é a iluminação do Espírito Santo. É a promessa de que o Espírito Santo viria e ele nos guiaria em toda a verdade objetiva da palavra de Deus, que ele nos conduziria de tal maneira a compreendê-la, o seu significado, a sua aplicação para a nossa vida, a sua utilização para a nossa vida. Na Bíblia há uma ligação muito íntima entre sonho, visão e o ofício profético. Meu tempo já esgotou. Se eu fosse ler essas passagens bíblicas, nós tomaríamos algum tempo, mas os irmãos podem verificar em casa se quiserem. Samuel capítulo 7, versículo 17, voltando um pouco, Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 5, 2 Samuel 7, 17, 1 Reis 22, 17 a 19, 2 Crônicas 9, 29, Isaías 1, 1, e várias outras passagens bíblicas relaciona essas visões e sonhos ao ofício profético. Ora, meus irmãos, cessado o ofício profético, infere-se naturalmente que cessaram também, como coloca a nossa confissão de fé, aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Vamos ter em mente a passagem que eu li com os irmãos em Jeremias, no capítulo 23. O profeta que tem sonho, dirigido aos profetas da época, em pleno uso do ofício, vigência do ofício profético. Os profetas que têm sonhos, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Quero concluir, meus irmãos, essa avaliação crítica da abordagem mística nesses dois grupos, pagão e carismático, chamando a atenção para o fato de que é um erro presumir que a ocorrência de algum evento, algum acontecimento nas narrativas bíblicas, nos autorize a adotar isso como prática na vida. Senão nós vamos ter que adotar tanta coisa como prática na vida, que não é determinada por Deus para assim ser feito. A Bíblia não nos instrui a empregarmos esses meios como métodos para descobrirmos a vontade de Deus nessa nova dispensação mais madura, quando nós somos guiados diretamente pelo Espírito Santo que habita no nosso coração, através da revelação bíblica na sua palavra. A pergunta de Jay Adams, que é conhecido, ele tem um livro sobre o assunto, merece resposta. Como você distinguirá os sonhos que você tem a cada dia, loucos como muitos deles são,
dos sonhos, supostos sonhos revelatórios enviados por Deus. Deus proveu algum critério para fazermos isso? Como você vai distinguir que sonho é revelatório, que sonho não é revelatório? Dentre esses sonhos malucos que a gente tem, não é? Como nós vamos descobrir aquilo que é vontade de Deus e que está indicando a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que nós não indica a vontade de Deus para a nossa vida? Meus irmãos, o Evangelho tem sido envergonhado, vituperado mesmo, e muitos irmãos em Cristo têm sido confundidos, entristecidos, sofrido mesmo por essas práticas supostamente divinatórias pentecostais. A história da igreja está repleta de exemplos dessa natureza, e hoje mesmo, ao nosso derredor, diariamente nós vemos exemplos os mais tristes acerca da utilização dessa metodologia de revelações, de novas revelações, de sonhos, de visões, como manifestações antecipadas da vontade de Deus para a vida de fulano, para a vida de Beltrano, para a vida de Cicrano. Quero encerrar lembrando os irmãos o que lemos em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visão, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal. Deus tem a sua vontade soberana. Deus tem a sua vontade, seu plano eterno, nos menores detalhes para a vida de cada um de nós. Mas nós não lemos na Bíblia que Deus revela esse plano individual para a vida individual de cada um de maneira antecipada, inclusive nos seus detalhes. E que é a vontade de Deus nós nortearmos a nossa vida e tomarmos as nossas decisões através do uso de qualquer metodologia, seja pagã ou carismática, divinatória, para então tomarmos as decisões que devemos tomar na vida, não com base em adivinhação, mas com sabedoria, com prudência, firmados na palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, em oração, de maneira apropriada, para então decidirmos com a mente de Cristo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e no domingo que vem, se Deus permitir, nós estaremos tratando de métodos mais próximos relacionados a essa questão. Nós estamos afunilando, vamos dizer assim, saindo daquilo que é mais geral, materialismo, paganismo, para nós mais um pouco distante, pentecostal, carismático, para as metodologias mais evangélicas neste assunto. E se Deus permitir, na semana que vem, nós estaremos avaliando de maneira crítica essas metodologias evangélicas divinatórias para se conhecer de maneira antecipada a vontade de Deus e assim pautar as nossas decisões.